Olá, senhores. Para nós começarmos o nosso estudo das progressões geométricas, a primeira coisa que nós devemos fazer é explicar aos senhores o que significa progressões geométricas. Progressões geométricas são sequências numéricas onde a gente verifica de um elemento para outro há sempre uma multiplicação por uma constante. Repare, de 2 para chegar em 6, multiplica-se por 3. 6 multiplicado por 3 chega em 18. 18 multiplicado por 3 dá 54. Portanto, esta é uma sequência onde de um elemento para outro há sempre uma multiplicação por 3. Daí, então, chamamos de uma progressão geométrica de razão igual a 3. Como nesse caso, de 2 para 6, de 6 para 18, de 18 para 54 sempre aumenta, nós vamos chamar esta PG de monotônica crescente. Repare agora esse segundo exemplo. De 20 para 10, reduziu-se para metade, ou seja, de 20 para 10 foi multiplicado por meio. Se de 10 nós multiplicarmos por meio, iremos encontrar 5. 5 multiplicado por meio dará 2,5. Então, nesse caso também, de um elemento para outro há sempre uma multiplicação por uma constante igual a meio. Portanto, eu digo tratar-se de uma PG, uma progressão geométrica de razão igual a meio. Como nesse caso os números cada vez mais diminuem, eu vou chamar essa progressão de monotônica decrescente. Mas também, esse terceiro exemplo é o exemplo de PG, porque de 1 para menos 2 multiplica-se por menos 2. Menos 2 multiplicado por menos 2 vezes menos 2 dando mais 4, mais 4 que multiplicado por menos 2 vai dar igual a menos 8. Também aqui, de um elemento para outro, há sempre uma multiplicação por uma constante. Eu vou dizer, então, tratar-se de uma progressão geométrica de razão igual a menos 2. E, nesse caso, vamos chamá-la de oscilante ou alternante, porque ela oscila ou alterna entre positivo com negativo, positivo com negativo. E esse último caso aqui, verifica-se que do 9 para o outro 9, multiplicamos por 1. Se multiplicar de novo por 1, encontramos 9. Se multiplicar de novo por 1, encontramos 9. Nesse caso, é também uma PG, só que de razão igual a 1, e por um motivo muito óbvio, nós vamos chamá-la de progressão geométrica constante. Está aí, então, o que são PG. Mas, por que nós damos o nome de progressão geométrica? O nome de progressão geométrica é dado pelo seguinte, porque cada termo de uma PG é a média geométrica entre dois termos equidistantes. O que isso quer dizer? Repare aqui nesse primeiro exemplo. Esse 6 aqui é um dos termos de uma PG. Repare que ele elevado ao quadrado, ele é igual ao produto dos dois vizinhos imediatos deles, que é o 2 e 18. Repare que 6 ao quadrado dá 36 e 2 vezes 18 também dá 36. Quando eu observar isso, eu vou dizer que o 6 ele é média geométrica entre 2 com 18. Então, nós chamamos essas sequências que eu apresentei como exemplos para vocês de progressão geométrica, porque cada termo de uma PG é a média geométrica entre dois termos equidistantes. Para ficar mais claro, olha aqui agora um outro exemplo. Repare agora esse 4. Esse 4 que vocês estão vendo aqui, ó, esse 4 que vocês estão vendo aqui, se você pegar esse 4 e elevar esse 4 ao quadrado, ele vai ser o produto dos dois vizinhos dele. Produto de menos 2 com menos 8. Repare, 4 ao quadrado dá 16, menos 2 vezes menos 8 também está dando 16. Dizemos, então, que o 4 é a média geométrica entre menos 2 e menos 8. Só que acontece que não precisa ser os vizinhos imediatos. Repare de novo o 4. Olha de novo o 4. O 4 elevado ao quadrado, ele vai ser igual ao produto de dois vizinhos, mas não tão imediatos. Por exemplo, que nem aqui, ó, o 1 e 16. Basta que ele seja equidistante do 4. Nesse caso, 4 ao quadrado 16, que é igual a 1 vezes 16. De novo, o 4 é a média geométrica entre 1 e 16. E saber isso é importante? Sim,
É importante porque já com somente essa explicação, a gente já consegue fazer alguns exercícios que muitas vezes são propostos para a gente. Repare. Nesse exercício de número 1, ele está perguntando o seguinte: sabendo que 2x menos 7x mais 1 e x mais 7 são termos de uma PG, ele quer saber qual o valor positivo do x. Ora, ele está querendo saber se o 2x menos 7, x mais 1, x mais 7 é uma PG, qual é o valor de x? Então, faça o seguinte. De acordo com o que eu acabei de explicar, pega o termo do meio, que é x mais 1. Se você elevar ao quadrado, ele tem que ser igual ao produto dos dois extremos. Ou seja, se você pegar o 2x menos 7, multiplicar pelo x mais 7, ele tem que ser igual ao termo do meio elevado ao quadrado. Pronto. Agora é só resolver essa equação. X mais 1 elevado ao quadrado vai ficar quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Vamos multiplicar aqui, ó. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 7 vai dar 14x. Menos 7 vezes x, menos 7x. E menos 7 vezes mais 7, menos 49. Pronto. Agora, vamos passar tudo para cá e vamos encontrar uma equação do segundo grau. Vai ficar uma equação do segundo grau igual a x ao quadrado, mais 5x menos 50 igual a zero. Ora, aplica a Bhaskara. A equação do segundo grau, se aplicar a Bhaskara, você vai encontrar x' igual a menos 10 e x duas linhas igual a 5. Só que ele quer o valor positivo. Se é o valor positivo, senhores, eu rejeito o menos 10 e só aceito 5 como resposta. Está aí uma resposta que nós deveríamos dar para esse examinador que perguntou quem é o valor do x. O valor do x é igual a 5. Repare, então, que nós estamos no início do estudo e já conseguimos responder algumas perguntas importantes. Mas vamos seguir em frente. Para você descobrir a fórmula do termo geral da PG, você tem que observar o seguinte: A1 é igual a 1. Para você conseguir o A2, pega o A1 e multiplica pela razão. Se você pegar o A3, para achar o A3, basta pegar o A1, multiplicar pela razão ao quadrado. Se você quiser o A4, pega o A1 vezes que é a terceira. O que eu queria que você observasse é o seguinte: se aqui é 2, aqui diminui para 1. Se aqui é 3, aqui diminui para 2. Se aqui é 4, aqui diminui para 3. Então, eu vou dizer a vocês que o enésimo termo será A1 multiplicado por quê? Aqui diminuindo uma unidade. Esta é a fórmula do termo geral, que eu pediria para você decorar. Esta fórmula você tem que decorar. Com ela, você vai responder rapidamente assim. Se alguém chegar para você e perguntar, quem é o A10? Diga, A10 é A1 vezes Q elevado a nona. Tá? Na realidade, se isso aqui é 10, isso aqui é 9, ou, se vocês quiserem, esse 1 somado com 9 tem que dar 10. Eu prefiro falar que 1 somado com 9 dá 10, sabe por quê? Porque o A10 também pode ser escrito de uma outra forma. Ele pode ser escrito como sendo A2 vezes Q elevado a oitava. Repare que 2 somado com 8 também dá 10. O A10 também pode ser escrito como sendo A7 vezes Q elevado à terceira. Repare que o 7 somado com 3 está dando 10. Então, 1 com 9 dá 10, 2 com 8 dá 10, 7 com 3 dá 10. Todas essas três formas aqui referem-se a 10. Você escolhe uma ou outra, embora eu possa lhe dizer que essa de cima é a mais comum. Mas não rejeita essas duas fórmulas de baixo, que em alguns momentos pode ser realmente muito precioso que a gente substitua A10 por A2 vezes Q a 8 ou A10 por A7 vezes Q elevado à terceira. Vejamos então agora mais alguns exercícios. Nesse segundo exercício de hoje, ele diz, dada a sequência 2, 6, 18, 54, determinar. Ele quer determinar o primeiro termo, é só olhar. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 2, então só escrever, primeiro termo é 2. Ele pede o segundo termo, de novo, não precisa calcular, é só olhar. Esse é o primeiro, esse aqui é o segundo. Escrevo então que A2 é igual a 6, é o segundo termo. Pronto. Só que agora ele está pedindo a razão.
Então, para encontrar a razão, você vai perceber o seguinte. De 2 para 6, multiplicou-se por 3. 6 para 18, multiplicou por 3. 18 por 54, multiplicou por 3. Então, essa sequência, da qual eu já encontrei o primeiro termo e o segundo termo, para encontrar a razão, basta você pegar qualquer termo e dividir pelo anterior. Então, olha aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3, 18 dividido por 6 dá 3. Então, nesse caso aqui, gente, a razão é igual a 3. E se o examinador pedir para você calcular o 12º termo, diga que pela fórmula, o 12º termo significa A1 vezes Q elevado a 11. Para você saber se você escreveu a fórmula certa, basta somar. 1 com 11 deu 12, então a fórmula está certa. Então basta agora você escrever o seguinte. No lugar do A1, escreva o valor. No lugar do A1 é igual a 2. No lugar da razão, você vai escrever 3. É o que eu fiz. No lugar do A1, eu escrevi 2. No lugar da razão, eu escrevi 3. Agora, precisa calcular? Acontece que PG sempre dá uns números muito grandes. Esse 3 elevado a 11 já dá um número muito grande. Então, faz o seguinte, não perca tempo, deixa assim, a não ser que o examinador exija. Se não exigir, deixa assim mesmo. Agora, uma coisa que causa realmente uma confusão muito grande é quando o examinador pede a forma do termo geral. Bom, a forma do termo geral, na realidade, é você escrever a fórmula e colocar no lugar do A1, colocar o valor dele, e colocar no lugar da razão, colocar o 3. E no lugar do N? No lugar do N, deixa assim. Isso que é a forma do termo geral. Forma do termo geral, substitua o valor do A1, substitua o valor da razão, mas deixa o N do jeito que está. Pronto, terminou. Nesse exercício 3, vamos ler aqui o que ele está dizendo. Em uma PG crescente, o quarto termo é 4, enquanto que o oitavo termo é 567. Ele quer que, a partir disso, você determine quem é o sétimo termo dessa PG. Então, vamos ler de novo. O oitavo termo dessa PG é 567. Vamos escrever. O oitavo termo é A1 vezes Q elevado a 7. Será que eu escrevi certo? Vamos verificar. 1 com 7 dá 8, então eu escrevi certo. Ele está dizendo que o oitavo termo, senhores, que é 567. Então, 567 é A1 vezes Q elevado a 7. Pronto. Agora, aqui em cima está escrito que o quarto termo é 7. Então, quarto termo eu escrevi como sendo A1 vezes Q elevado à terceira. Será que eu escrevi certo? Vamos verificar. 1 somado com 3 dá 4. Então eu escrevi certo. Então eu vou escrever agora. No lugar do A4, vou substituir o valor dele, que no caso aqui o problema deu que o valor dele é 7. Pronto. Agora, basta resolver o sistema. Sistema você sabe resolver, mas deixa eu dar uma dica para você. Para você resolver sistema mais simplesmente, basta dividir o de cima com o de baixo. Se você dividir o de cima pelo de baixo, o A1 corta com A1. E o Q7 divide por Q elevado à terceira, vai dar Q à quarta. E 567 dividido por 7 vai dar igual a 81. Pronto, agora ficou fácil. Se 81 é Q elevado à quarta, então o Q é igual a mais 3, ou se não, o Q é igual a menos 3. De fato, mais 3 elevado à quarta dá 81 e menos 3 elevado à quarta dá 81. A única diferença é que quando o Q for igual a mais 3, ele produz uma PG crescente. Quando a razão for igual a menos 3, ele produz uma PG oscilante. Nesse caso, ele quer uma PG crescente. Então, eu vou pegar a razão igual a mais 3. Então, aqui, a hora que ele pediu A7 eu escrevo como sendo A4 vezes Q3. Será que eu escrevi certo? Vamos observar. 4 somado com 3 dá 7. Escrevi certo. Então, olha aqui que eu vou dizer. No lugar do A4, eu escrevo que é igual a 7. Quem disse que é igual a 7? O problema lá disse que é igual a 7. A razão eu encontrei que é igual a 3, então eu vou fazer essa conta. 3 elevado à terceira igual a 27. 7 vezes 27, 189, que é a resposta desse nosso exercício. Pronto.
próximo exercício de hoje vem lá de Santa Catarina. Santa Catarina deu uma progressão geométrica e ele quer saber que se você continuasse escrevendo essa progressão geométrica, qual seria a posição do 2 sobre o 625? Vamos verificar? Olha aqui uma coisa. Eu escrevi essa parte aqui. O que é isso que eu escrevi? A fórmula. Tá? Agora, por que ela está toda colorida? Está toda colorida porque vai facilitar a explicação. No lugar desse AN, eu vou escrever quem é esse termo do qual eu quero descobrir a posição. Então, no lugar do enésimo termo, eu vou escrever 2 em cima de 625. Agora, no lugar desse A1, eu vou escrever o primeiro termo. O primeiro termo é 10. Então, no lugar do primeiro termo, eu escrevo 10. E no lugar da razão, senhores, como é que eu vou calcular a razão? Puxa aqui uma folha de rascunho, o cálculo da razão é sempre assim. Pega um termo e divida pelo anterior. Então, vou pegar o 2, dividir pelo anterior dele, que é 10, e 2 dividido por 10 vai ficar igual a 1/5. Então, no lugar da razão, eu vou escrever agora 1/5. Pronto, agora você entendeu o porquê das cores. No lugar do enésimo termo, 2 sobre 625. No lugar do A1 é 10. No lugar da razão, esse 1/5 que eu acabei de calcular. Agora, é só fazer realmente o cálculo dessa equação. Repare o que eu vou fazer. 2 dividido por 10 dá 5. Esse 5 vem aqui para baixo. E aqui é 625. Então, vai ficar 5 que multiplica 625. E olha agora o que eu vou escrever na próxima linha. No lugar de 1 sobre 625 vezes 5, eu vou escrever 1/5 elevado à quinta. Tá? E do lado de cá já estava escrito 1/5 elevado a n-1. Ora, eu estou numa igualdade de duas potências de mesma base. As mesmas bases cancelam-se, eu vou igualar os expoentes. Então, vai ficar 5, que é igual a n-1. Eu, então, encontro o n, que é igual a 6. E o que é o n? N é a posição do termo. Então, esse 2 sobre 625 será o sexto termo dessa nossa progressão geométrica, e é isso que eu deverei realmente responder para a Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse exercício 5, eu vou te dar um conselho, mas, embora conselho não seja uma coisa obrigatória a ser seguida, é um bom conselho, eu acho bom que você siga. Quando o problema falar de 3 termos em PG, chame o termo A2 de x, chame o posterior de x vezes q e chame o anterior de x sobre q, porque obedecendo a esse conselho, você vai ter as suas contas muitas vezes simplificadas. Por exemplo, nesse exercício ele fala que o produto dos 3 primeiros termos de uma PG é 216, ou seja, A1 vezes A2 vezes A3 é igual a 216. Então, olha o que eu vou fazer. No lugar de A2 eu escrevo x, depois no lugar de A3, x vezes a razão, e no anterior, x sobre a razão. E o que isso vai facilitar? Nesse caso, esse q com esse q corta, eu fico só com x. E fica fácil de saber a resposta. X elevado ao cubo é igual a 216, então o x é igual a 6. Pronto, o x eu já sei. Agora, para achar quem é o valor do q, eu tenho aqui mais uma informação. Ele está dizendo que a soma desses mesmos elementos é igual a 21. De novo, eu vou seguir o conselho. No lugar do A2 eu escrevo x, no lugar do A3 x vezes q, e no lugar do A1 x dividido por q. Só que agora eu já sei o valor do x. Então, no lugar do x eu escrevo 6 e faço a conta. Tirando o mínimo, 6, 6. Esse q vezes 6 dá 6q. Esse q vezes 6q dá 6q ao quadrado. E esse q vezes 21, 21q. Isso aqui vai dar uma equação do segundo grau, que ao resolver essa equação do segundo grau, dá duas raízes. Q' é igual a 2 e Q duas linhas é igual a meio. Só que o problema falou que essa PG é decrescente. Se essa PG é decrescente, significa que a razão tem que ser menor que 1. Então, esse 2 não me serve. Essa é a resposta desse exercício número 5. Pronto.
Olha agora esse exercício número 6. Ele mistura PA com PG. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui? Em primeiro lugar, eu estou reparando que ele está dizendo que o 1, o 7 e o A mais 46, eles formam nessa ordem uma PG. Eu escrevo aqui. Agora, eu vou lembrar para vocês, o que é dizer que esses três números formam uma PG? Eu vou dizer que eles têm, então, uma média geométrica. E como é que é a média geométrica? Pega o termo do meio, eleva o termo do meio ao quadrado, e ele vai ser igual ao produto dos dois vizinhos. Pronto. 7 ao quadrado é igual a 1 vezes A mais 46. Isso é média geométrica do 7 entre 1 e A mais 46. 7 ao quadrado é 49. 1 vezes A dá A, 1 vezes 46, 46. Passando 46 para o lado de cá, eu descubro que o valor de A é igual a 3. Mas aqui em cima, ele fala que o 1, o A e o B, eles formam nesta ordem uma PA. E o que é PA? PA é progressão aritmética. E por que chama de progressão aritmética? Porque o termo do meio é a média aritmética dos dois vizinhos. Então, o A, aqui colocado, é igual à soma dos dois vizinhos dividido por 2. Isso é que se chama média aritmética. Passo 2 para cá multiplicando, e já que eu sei o valor de A, que é igual a 3, 2 vezes 3 vai dar igual a 6, passa 1 para o lado de cá, eu encontro B igual a 5, e aí eu termino o exercício, pois acabo de encontrar os valores de A e de B. Evidentemente que deve ter um monte de exercícios para você resolver, e quanto mais exercícios você resolver, mais confiante você vai ficar nessa matéria, e eu espero encontrar vocês na próxima aula muito mais seguro de desenvolver tanto problemas de PA como problemas de PG. Até a próxima.